O presidente Lula vai se encontrar na próxima segunda-feira com o futuro ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink. Agora à tarde, eles conversaram por telefone, já que Mink está em Paris, na França. Bom, e o presidente Lula falou sobre a indicação de Carlos Mink para o Ministério do Meio Ambiente mais cedo. Ele disse que espera que o futuro ministro dê continuidade às políticas ambientais do governo. Vocês estão me acompanhando o dia inteiro, estão vendo que eu estou com a chanceler Angela Merkel, que, portanto, eu não tive tempo de conversar com ninguém. Ou seja, certamente eu pedi para alguém conversar com alguém, sabe? E eu vou para o meu gabinete, vou ligar para o companheiro Mink, porque ele foi um companheiro que eu pedi para que uma pessoa amiga conversasse com ele, porque ele estava no avião a hora que eu tomei a decisão. Portanto, eu vou agora lá para o meu gabinete ligar para ele, sabe, na expectativa de que ele venha contribuir com o seu conhecimento para dar sequência às políticas que nós estamos implementando já há algum tempo. Mais cedo, o presidente Lula disse que ficou triste com a saída de Marina Silva do Ministério do Meio Ambiente, mas garantiu que a política ambiental do governo não vai mudar. A declaração foi durante uma entrevista coletiva ao lado da primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel. O presidente Lula e a primeira-ministra Angela Merkel assinaram acordos de cooperação nas áreas de energia, segurança, financeira e ambiental. E meio ambiente foi o tema que dominou o encontro. O presidente Lula disse que o Brasil já provou o compromisso com a preservação ambiental e comentou a saída de Marina Silva do Ministério do Meio Ambiente e garantiu que a política ambiental brasileira não vai mudar. Ninguém tem dúvida no Brasil do carinho que eu tenho pela Marina, antes do PT, depois do PT, antes da CUT e depois da CUT, antes de ser presidente e depois de virar presidente. É uma relação de 30 anos. Eu, obviamente, que fico triste porque é uma companheira das mais qualificadas no mundo para discutir a questão ambiental. Ela é senadora da República e na carta que enviou a mim, ela disse que iria continuar a sua batalha no Senado. A política ambiental no Brasil não muda. Antes do encontro com o presidente Lula, Angela Merkel também comentou a saída de Marina Silva em conversa com jornalistas alemães. Ela disse que era uma questão delicada e que o pedido de demissão era um sinal de alerta. Depois, ao lado do presidente Lula, Angela Merkel disse que Marina Silva era muito respeitada pela comunidade internacional, que era grata a ela. Merkel disse também que estava alegre por saber que a política ambiental brasileira não terá mudanças. O ministro da Justiça, Tarso Genro, elogiou a ex-ministra Marina Silva e lembrou que o governo vai continuar a buscar o crescimento econômico com o desenvolvimento sustentável. A missão de qualquer ministro é compatibilizar essas duas questões, que é o que a ministra Marina vinha fazendo e, num determinado momento, achou que ela não era a pessoa mais adequada para continuar fazendo. Essa compatibilização do desenvolvimento sustentável, né, com o crescimento econômico, hoje é uma questão universal. Todos os países enfrentam essa questão até em função do esgotamento dos recursos naturais. E no Brasil, isso tem um estatuto ainda muito especial, porque nós temos os maiores patrimônios da humanidade, que antes de ser patrimônio da humanidade é patrimônio do Brasil, que é a Amazônia. Evidentemente, a ministra Marina, ela faz falta em qualquer governo. Ela é uma pessoa capaz, uma pessoa extraordinária, de respeito nacional e internacional. Agora é do juízo de conveniência do presidente da República, né? Aceitar ou não pedir demissão, e o presidente aceitou. E eu tenho absoluta convicção que o presidente vai colocar no seu lugar uma pessoa que esteja à altura da própria missão que a ministra Marina havia cumprido muito bem. A expectativa pela definição do novo ministro do Meio Ambiente movimentou Brasília desde cedo. O presidente Lula recebeu de manhã no Palácio do Planalto o ex-governador do Acre, Jorge Viana, apontado como um dos nomes para assumir a pasta. Chegar em Paris, Carlos Mink chegou a dizer que tinha prometido ao governador Sérgio Cabral que não iria para Brasília. E eu disse para ele que a Marina tinha pedido a carta e a única coisa que ele me falou é o seguinte: o Lula vai me ligar, você me promete de pés juntos que você não vai para Brasília. E eu prometi de pés juntos para ele que eu não vou para Brasília. Em Brasília, o presidente Lula recebeu de manhã o ex-governador do Acre, Jorge Viana, que era apontado como um dos possíveis nomes para assumir o Ministério do Meio Ambiente. Depois do encontro, o ex-governador deixou o Planalto e seguiu para o Senado.
Na saída, Jorge Viana lamentou o pedido de demissão de Marina Silva. Eu lamento muito a saída dela. Agora o presidente está tratando isso com muito carinho. Até uma frase dele, assim, a importância que o governo procura dar nessa área é do tamanho da que ele procura dar na área social, quer dizer, a área ambiental e a área social tem que ter sempre a mesma importância. A informação de que o secretário do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, Carlos Mink, era o indicado para assumir o ministério foi divulgada à tarde e confirmada pela assessoria do Palácio Guanabara. Marina Silva cancelou todos os compromissos marcados para hoje e nem saiu de casa. Ela deve reassumir o mandato de senadora depois do feriado. Eu vou conversar agora com o diretor de campanhas do Greenpeace, Marcelo Furtado. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, como vai? Marcelo, você acredita na declaração do presidente Lula de que a política ambiental do governo vai ser mantida com a saída de Marina Silva e a entrada de Carlos Mink? Olha, eu acredito no presidente quando ele se diz amigo da ministra e acredito que ela vai continuar porque essa política é uma política equivocada. A política que o presidente Lula está defendendo é a política de fazer o crescimento sustentado, mas não o desenvolvimento sustentável. Aliás, esta política foi uma das protagonistas da saída da ministra do seu governo. Portanto, o desafio que fica para o próximo ministro é, resgatar a legitimidade do ministério e, ver como fica o papel de um ministro que vai ser esperado que seja um carimbador e um aprovador de projetos. É uma situação difícil. Ou seja, seria necessário fortalecimento do ministério que foi esvaziado ao longo dos últimos anos, é isso? Com certeza, com a saída da ministra Marina, ela leva o legado da sustentabilidade com ela e fica muito claro que o governo Lula vê na questão ambiental uma pedra no sapato. Aliás, isso tem sido dito pela ministra Dilma Rousseff em várias ocasiões, seja na questão do licenciamento das usinas hidroelétricas, seja na questão de transgênicos, seja na questão nuclear. A primeira-ministra Merkel, que saiu pelo Brasil de 2008, encontrou um Brasil de 1970 e também parece ter ficado um pouco chocada com o cenário que encontrou aqui no país. O deputado Carlos Mink seria a melhor opção para substituir Marina Silva? Chegou-se a falar em Jorge Viana, o ex-governador do Acre? Olha, o Carlos Mink é um grande batalhador da causa ambiental, marchou conosco em demonstrações antinucleares, em demonstrações antitransgênicos. Ele certamente é uma pessoa muito experiente e batalhadora. O problema que ele vai encontrar pela frente é exatamente este: como reconstruir a credibilidade do Ministério do Meio Ambiente, por um lado, e como lidar com o desafio que está bem claro, que está posto claramente, de que a expectativa do governo é um ministro do Meio Ambiente que não atrapalhe. E não atrapalhe um desenvolvimento que nós entendemos como equivocado, já que o Brasil tem um papel e um potencial ambiental, econômico, singular. Poderíamos estar levando a economia e a sociedade brasileira para o século XXI e não para o século XIX. Tá certo, Marcelo, obrigado pela sua participação aqui na Globo News. Muito obrigado. Carlos Mink sempre teve a vida política ligada à preservação do meio ambiente. Ex-militante de esquerda durante o regime militar, Carlos Mink seguiu a carreira de professor de História. Foi deputado estadual por 6 vezes e presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Rio. Foi recordista de leis ambientais aprovadas no Estado, 150, e criou a campanha do Cumpra-se, para que as leis saíssem do papel e fossem cumpridas. Com a eleição do governador Sérgio Cabral, assumiu pela primeira vez um cargo no Executivo, a Secretaria Estadual do Ambiente.